Pessoal, tudo bem com vocês? Podemos começar então? Sim. Página 225. Tá? Vou botar aqui. Bom, na última aula, nós falamos aí no início do capítulo 9, né, sobre as misturas, que elas estão presentes aí no nosso dia a dia em diversas situações, correto? A gente utiliza no preparo de alimentos, fabricação de objetos, né? Então, a gente viu que as misturas podem ser, né, homogêneas e heterogêneas, correto? Uhum. Alguém se lembra o que é uma mistura homogênea? Alguém lembra? O que é uma mistura homogênea? As misturas homogêneas são aquelas que a gente não consegue identificar visualmente os seus componentes. Por exemplo, a água, né, o copo com água e o sal. A gente não consegue identificar aonde está o sal, tá? Esse é um dos exemplos. E as misturas heterogêneas, a gente consegue identificar, sim, os componentes da mistura. Por exemplo, água e areia. A gente consegue identificar, tá? A água e o óleo também é uma mistura heterogênea que a gente consegue identificar, tá bom? Agora nós vamos dar continuidade a esse assunto e nós vamos falar sobre separação de misturas, tá? A gente vai falar sobre separação de misturas, agora que vocês já sabem o que é mistura heterogênea e o que é mistura homogênea, tá bom? Então, aqui na página 225, vocês estão observando aí uma imagem, né? Nós temos aí um recipiente, aí ele tem 3 componentes aí dentro. Vocês conseguem identificar? Será que é possível aí separar a areia, o óleo e a água? E aí, quarto ano? O que vocês me dizem? Não. Então, olha só. Vocês já viram, né? A gente estudou que existem diferentes tipos de misturas e que elas podem, né, ser formadas por diversos componentes. Então, aqui nesse recipiente, a gente misturou alguns componentes. Só que será que a gente consegue separar esses componentes? Será que tem alguma técnica que a gente consegue separar, por exemplo, esses 3 aí? Areia, óleo e água? É o que a gente vai descobrir, tá? Daqui para frente. Bom, aqui na próxima imagem, vocês estão observando aí que tem um homem fazendo o quê, gente? O que ele está fazendo aí? Colocando café em um copo. Café. Ele está preparando o café. Muito bem, Gabriel, isso mesmo. Então, olha só. Para preparar o café, o Samuel está adicionando aí 2 colheres de sopa de pó de café aí dentro no filtro. Em seguida, o que ele fez? O que ele fez em seguida? Jogou água. Como que está a temperatura dessa água? Quente. Então ele jogou água aquecida sobre o pó, cuidadosamente formando uma mistura, certo? O que aconteceu com a mistura que o Samuel preparou? A gente agora vai completar o texto e vocês vão descobrir. Então vamos lá. Todo mundo com lápis e a borracha na mão aí, tá? O
os componentes do pó de café que... O que aconteceu? Tem duas palavras que a gente vai utilizar e está escrito, ó, não se dissolveram e se dissolveram. Qual eu vou colocar aí? Se dissolveram. Não se dissolveram. O pó de café ele não dissolve na água, tá, gente? Os componentes do pó de café que não se dissolveram na água ficaram retidos no filtro de papel. Então, a água e os componentes do pó de café que o quê? Se dissolveram ou não? Não. Se dissolveram. Sim. Então, se dissolveram. Nela, atravessaram o filtro de papel e foram coletados em um recipiente. Então, tá muito claro aí, quarto ano, né? O Samuel, ele foi preparar o café. Enquanto ele preparava, ele aquecia a água. Aí, ele colocou o pó do café dentro aí, né, do filtro de papel. Depois, ele veio com a água quente, jogou-a em cima. Aí o que a água dissolveu, passou, foi coado, tá caindo aí embaixo, no recipiente de baixo. E o que a água não dissolveu ficou retido aí no filtro de papel. Então a gente percebe que o que está no filtro de papel é o pó de café. Né? Os outros componentes foram dissolvidos, passaram aí e foi para o recipiente de baixo. Então, esse modo como Samuel preparou esse café aí, ele utilizou uma técnica de separação de misturas que a gente chama de filtração, tá? Além dessa técnica, nós temos outras técnicas como a decantação, evaporação, destilação e a centrifugação, que a gente vai estudar aqui agora, tá bom? Página 226, dando continuidade, tá? Tia, como ficou? Como ficou o quê, Miguel? As duas respostas da 1. A questão número 1, a própria resposta já se encontra aí no enunciado do texto. Então, olha só. Os componentes do pó de café que não se dissolveram na água aquecida ficaram no filtro de papel. A água e os componentes do pó de café que se dissolveram nela atravessaram o filtro de papel e foram coletados em um recipiente. Então, na primeira linha, você vai colocar não se dissolveram. E na segunda linha, você vai colocar se dissolveram, ok? Tia, obrigado, eu acertei. Como é que é? Eu acertei, obrigado. Ah, que ótimo! Sinal que você estava atento. Gente, agora a gente vai falar do processo de filtração, tá? Que foi esse aí do exemplo do pó de café. Então, olha só. A gente vai observar aqui na página 226 essa atividade aí que o Rodrigo preparou, tá? O que o Rodrigo fez? Ele pegou uma garrafa PET e cortou ela em 2 pedaços, vendo? E ele fez um funil. Então, ele pegou a parte de cima e enfiou na parte de baixo da garrafa PET. Aí, ele colocou uma camada de algodão, que está bem próximo aí ao bico, tá? Ele colocou areia. Então, olha só, vamos ver o que ele está fazendo aí, hein? Aí, o Rodrigo, ele colocou um pouco de solo, tá? Em um recipiente com água e misturou com uma colher até ficar uma água barrenta. Então, olha só, na segunda imagem, tá? Aí, na terceira imagem, o que ele fez? Ele despejou a mistura de água e solo no funil. A água que caiu no interior da garrafa estava menos barrenta que a água que foi colocada no funil.
Tá vendo que quando ele despeja a água barrenta aí sobre a areia do algodão, na hora que ela passa, ela tá mais limpinha? Me contem, em sua opinião, me contem aí, em sua opinião, por qual razão a água que caiu no interior da garrafa estava menos barrenta que a água despejada no funil? Ela foi filtrada. Ah, perfeito, Miguel. Ela passou aí, então por um processo de filtração, que é essa técnica, né? Que é a separação de misturas. Então, olha só, a maior parte das partículas de solo que estavam presentes na água barrenta, ela ficou retida aí no filtro, tá? E a água passou. Então, na filtração, a mistura passa por um filtro. Então, a maior parte dos componentes insolúveis em água, e geralmente sólidos, fica retido no filtro, enquanto o restante da mistura o atravessa. Então, essa técnica de separação de misturas, ela é muito comum, tá? No nosso dia a dia, pode auxiliar a gente nos cuidados com a nossa saúde, tá? Olha só que interessante aí, ó, filtro doméstico de água. Então, esse filtro, ele tem ali, né? Dentro dele, a gente compra um filtro que a gente coloca lá para poder filtrar aí, tá? Esse filtro, na verdade, ele vai reter materiais e seres vivos microscópicos que podem causar prejuízos à nossa saúde, tá? Então, por isso que é interessante a gente, no nosso filtro de água, para quem tiver, né, até mesmo aqueles filtros, né, que ficam acoplados ali nas torneiras na cozinha, tem que ser trocado esse filtro aí, ó, com uma frequência, tá? Porque ele vai retendo ali algumas impurezas, né, materiais e seres vivos microscópicos, e chega num ponto que a gente não consegue mais, a água já não consegue mais passar, aí você tem que trocar o filtro, tá? É importantíssimo fazer essa troca aí, tá? De período em período. Então, esse é o processo de filtração. Pessoal, alguma dúvida no processo de filtração? Não. Deu para entender esse processo tranquilo? Uhum. Quero ver na hora da atividade que a gente vai fazer. Agora a gente vai falar do processo de decantação. O que a Débora fez aí, gente? O que vocês estão vendo aí na primeira imagem? Na página Um suco de maracujá. Hã? Um suco de maracujá. Um suco de maracujá. Perfeito. Então a Débora ela fez um suco de maracujá, ela bateu a polpa da fruta no liquidificador com água, mas esqueceu de fazer o que, gente? O que vocês estão vendo lá no copo? As sementes que Sementes. ficaram Ela trituradas. esqueceu de coar sementes. Ela esqueceu de remover as sementes que ficaram trituradas aí no copo. Olha só. Já observou quando a gente vai tomar esse suco de maracujá com essas sementinhas aí, a gente costuma dar uma engasgada? Essa sementinha. Eu só engulo a de melancia. Essas sementes aí, a gente meio que engasga com elas. Me respondam uma coisa: como você acha que a Débora pode separar as sementes que estão trituradas aí do suco sem utilizar uma peneira? E aí, lancei um desafio para vocês. Como que ela pode fazer? Lá na minha casa eu uso uma peneirinha pequenininha assim, ó, para poder coar. E aí, o que vocês acham que ela pode fazer? Coar na peneira. Não, mas aqui está perguntando o seguinte: como que ela pode separar essas sementes trituradas do suco sem utilizar a peneira? É isso que eu quero saber. Olha, gente, tem uma pessoa aqui invadindo a nossa live. Nós vamos chamar qualquer dia desse tio William para participar aqui da nossa live, hein?
Nossa, ninguém lembra de nenhuma. Jesus! Olha só, questão de número 4. O que você acha que irá acontecer com as sementes trituradas se Débora deixar o copo de suco em repouso por um certo tempo? Elas vão subir. Elas vão subir? Tem certeza? Descer. As sementes, gente, elas vão se depositar, elas irão, né, descer aí para o fundo do copo. Então, olha só, quando eu deixo o copo parado ali, tipo de repouso por algum tempo, é possível que algumas, tá, Miguel, como você falou, podem flutuar. Mas a grande maioria vai descer mesmo, ela vai ficar lá no fundo do copo, tá? Então, gente, nessa situação que foi apresentada aí do copo de suco de maracujá, eu já ia falar de laranja, tá vendo? No copo de suco de maracujá, as sementes do maracujá, elas não se dissolvem na água e se depositam lá no fundo do copo após um tempo que fica parado ali, sem ninguém mexer nele, tá? Essa situação, ela envolve uma técnica que a gente chama de separação, tá? Que é chamada de decantação. Então, a decantação, ela pode ser utilizada, por exemplo, para separar componentes de mistura que não se dissolvem na água, tá? Nessa técnica, só um minutinho, tá? Nessa técnica, a mistura ela é deixada em repouso, ela então fica parada por um tempo, até que os seus componentes se separem aí, podendo flutuar ou se depositar no fundo do recipiente. Fala, Lucas. Então, isso aqui nem Nescau. Não. O Nescau se mistura. Suco de maracujá, quando esquece o tigrito dos negocinhos aqui, esses negocinhos aqui no suco de maracujá, A semente, é a semente. a semente. Então, é quase que nem o Nescau, porque no Nescau, toda hora, quando você vai botar o chocolate fica lá embaixo. Mas é porque você não dissolveu direito. Porque o Nescau, ele se dissolve no leite. Tanto é que quando você coloca o Nescau no leite, o leite tem a cor dele já. Quando você coloca o Nescau no leite, o leite muda de cor. Então, o Nescau, ele se dissolve no leite. Agora, aqui, a semente do maracujá, ela não se dissolve no maracujá, não. No suco, não. Mesmo depois que você tritura. Então, você tem que coar aí esse suco de laranja, esse suco de maracujá para você tomar. Entendeu? Então, olha só, nós temos dois exemplos aqui agora. Na letra A, um pouco de solo foi misturado com água em um copo e resultou numa água barrenta. Já que na letra B, depois de um certo tempo, né, que esse copo ficou aí parado, né? Olha o que aconteceu. As partículas do solo se depositaram no fundo do copo e a água ficou mais o quê? A água ficou mais clara, gente. Tá vendo como que a água ficou um pouco mais clara? Ela se tornou menos barrenta. Olha só, questão de número 5. Por que você acha que a aparência da água mudou entre as etapas A e B? E aí, quem vai me contar? As partículas estão embaixo. Ouviu o quê? Vou ver decantação. Olha só, Miguel já deu umas dicas ali, ó. Boa parte aí, né? Das partículas do solo que estavam aí misturadas com a água se depositaram lá no fundo do copo. Ou seja, ela foi separada aí, tá? Por decantação.
Esse tempo que ela ficou em repouso, tá? Foi o tempo suficiente para essas partículas descerem. Então, esse é o nosso processo de decantação. No de filtração, a gente vai deixar a água ali parada por um tempo, né? Ela vai separar os componentes que não se dissolvem na água. Então, tanto no processo de filtração quanto no processo de decantação, o que a gente tem? Nós temos técnicas que são utilizadas para separar os componentes que não se dissolvem na água. O de filtração eu filtro e o de decantação eu deixo o recipiente em repouso por algum tempo. Os dois ficaram tranquilos para vocês, gente? Vocês conseguiram entender que os dois utilizam a técnica de separação de componentes que não se dissolvem na água? Só que um eu vou filtrar e o outro eu vou deixar o recipiente parado por um tempo em repouso, até que aquelas partículas ali, né? Elas vão descer, vão se depositar aí no fundo do recipiente. Então, agora a gente vai falar sobre o próximo processo, que é a nossa próxima etapa, que é de evaporação. Alguém faz ideia, gente, como é que funciona essa técnica? De evaporação? Não? Ninguém arrisca? Quem arrisca, vamos descobrir, então. Olha só, nós temos uma salina com morros de sal em Macau, lá no Rio Grande do Norte. Você acha que é possível separar componentes solúveis em água? E aí, gente? Não. Mais alguém? Arrisca um palpite? Sim. Primeiramente, o que é solúvel? Dissolve. Ah, então é aquilo que se dissolve, né? Num líquido. Perfeito. Então, agora que vocês já sabem o que é solúvel, vou perguntar de novo. Você acha que é possível separar componentes solúveis em água? Sim ou não? Sim, Sim? sim, sim. Então vamos descobrir. O sal de cozinha, ele é obtido da água do mar nas chamadas salinas, onde o sal é separado da água. Isso é possível graças à técnica de separação chamada de evaporação. A evaporação, ela é uma técnica tá? É uma técnica de separação de misturas que são utilizadas para separar tanto componentes solúveis, que são aqueles que dissolvem em água, como os insolúveis, que são aqueles que não se dissolvem em água. Então, nessa técnica, a mistura é aquecida e a água evapora, tá, gente? Separando-se aí do restante da mistura. Então, veja abaixo como ocorre a separação de sal das salinas. Primeiro, a gente tem esses tanques aí, né? Onde a água do mar é encaminhada. Então, elas vão para esses tanques rasos que recebem luz solar diretamente. Tá vendo que não tem nada fazendo sombra aí, né? Após um tempo, a água vai fazer o quê? Com esse calor do sol aí. Evaporar. Ah, muito bem. A água vai evaporar. Excelente. Então, a água vai evaporar. Aí, o que vai restar aí, gente? O sal. Ah, isso mesmo. Então, vai restar o sal que vai ser retirado do fundo do tanque. A gente tem aí um trabalhador, por exemplo, já retirando esse sal. Então, gente, o sal obtido após essa evaporação,
ele não pode ser diretamente consumido pela gente. Ele precisa ainda passar por um processo, tá, que inclui a adição de iodo. O que é o iodo? O iodo, ele é um nutriente essencial ao funcionamento adequado do organismo e deve ser consumido diariamente em pequena quantidade na alimentação, tá? Então, olha só, esse iodo, ele vai ser utilizado aí no nosso corpo para quê? Para a produção de certos, né, elementos essenciais, principalmente no crescimento e na manutenção do nosso metabolismo, tá? E para o desenvolvimento do nosso cérebro. Tá vendo como é que funciona isso aí? Então, o iodo, ele é muito importante, tá? A gente consumir uma quantidade pequena, mas todos os dias. Gente, então o processo de evaporação é esse, tá? Nesse processo aí, ele é a técnica que separa as misturas, tá? Tanto componentes solúveis e insolúveis na água, tá bom? Então, essa é a técnica da evaporação. A gente agora vai falar sobre a técnica da destilação. Alguém tem algum palpite sobre o que seria essa técnica? Não? Então vamos lá. Olha só. Algumas flores, elas soltam, né, cheiros agradáveis. Vocês já perceberam? Sim. Exalam aí algum perfume? Uhum. Você acha que é possível extrair da planta o componente responsável por esse cheiro? Será que é possível? Não sei. Acho que não. Então a gente vai descobrir agora. Olha só. As plantas, elas possuem diferentes materiais, então elas produzem óleos, né? Que em muitos casos aí a gente utiliza, né? Eles são responsáveis aí pelo esse aroma das plantas. E esses óleos a gente utiliza na indústria farmacêutica de cosméticos e perfumaria, tá? Então, olha só, esses óleos que as plantas, algumas plantas produzem, eles ajudam a atrair animais polinizadores e afastar predadores, tá? Por exemplo, delas. Olha que bacana, como que é importante esse óleo que elas produzem. Vocês estão vendo aí nessa imagem uma plantação de quê? Uma plantação de Eucalipto. Excelente, de eucalipto. Olha só, para extrair os óleos vegetais de um eucalipto, as indústrias, elas utilizam uma técnica chamada aí de separação, chamada de destilação. Agora a gente vai ver como é que essa técnica funciona. Essa técnica aí, ela é utilizada para separar componentes sólidos, tá, e líquidos de misturas homogêneas. Então vamos lá ver como funciona. Todo mundo observando o desenho enquanto eu vou falando, tá? A mistura, tá aí no número 1, é aquecida em um recipiente. Depois, o componente da mistura com menor ponto de ebulição. Ponto de ebulição, gente, vai ser a temperatura na qual o material passa do estado físico líquido para o gasoso, tá? Então, ele vai passar aí, tá, por esse processo de ebulição. Ele vai evaporar e vai passar para o condensador, que é esse tubo comprido aí que vocês estão vendo. No condensador, o vapor vai se resfriar e vai se condensar, retornando ao estado que ele estava no estado gasoso. Aí ele esfriou, ele vai voltar para o estado líquido. Muito bem, Miguel. O líquido, então, é armazenado no recipiente coletor. Aí esse líquido vai ser armazenado nesse N número 4, onde vocês estão vendo. Essa técnica, gente, ela representa a destilação simples, tá?
Então, estamos falando aqui de uma destilação simples, ok? Ok. Por último, agora a gente vai falar da última técnica, que é a centrifugação. Então, vamos lá. Página 230. Todo mundo me acompanhando aí, ó. A centrifugação, gente, é outra técnica que ela vai possibilitar aí a separação de componentes sólidos e líquidos, tá? De uma mistura. Como é que funciona essa técnica? Por meio dessa técnica, a gente consegue separar os componentes sólidos do sangue, por exemplo, como células e fragmentos celulares da porção líquida do plasma. Olha só como é que funciona. Os tubos contendo sangue, eles são colocados em um equipamento chamado centrífuga. É esse aí que vocês estão vendo. Então tem uma pessoa aí segurando um tubo aí com sangue, está próximo a essa centrífuga. Na centrífuga, esses tubos eles vão girar em alta velocidade, fazendo as células e os pedaços celulares se separarem do plasma. Olha que bacana como ficou depois que girou. A gente tem o plasma em cima, que é esse líquido aí, ó, que está em cima. E embaixo nós temos as células e os fragmentos celulares. Olha que bacana como é que ficou. Depois que ele foi girado aí em alta velocidade. Então, essa é a técnica da centrifugação, tá? Então, só para a gente relembrar, a técnica da filtração e decantação, ela vai separar aí os componentes que não se dissolvem na água. A evaporação, ela vai separar componentes tanto solúveis quanto insolúveis. E a técnica da destilação e centrifugação, ela é utilizada para separar componentes sólidos e líquidos de uma mistura, tá? Então foram essas 5 técnicas que a gente viu agora. Para a gente, né, relembrar, nós vamos fazer atividade. Todo mundo com lápis na mão, na página 231. Descubra as palavras secretas 1 e 2 utilizando os códigos do diagrama abaixo. Vou dar para vocês 2 minutinhos aí para vocês fazerem. 1 minuto para cada.
E aí, pessoal? Conseguiram? Eu ainda estou na segunda e C3, que é a número 1. Já fiz. Ótimo! Esse é só da conta do tio William, né? Como é que é? Esse é o estudo da conta do tio William, né? Você está escutando aí a música do tio William? Então vamos lá, gente. Qual que é o número 1? Qual que é a primeira palavra? Evaporação. Evaporação. Excelente. A segunda? Decantação. Perfeito. Agora eu vou ler as técnicas e vocês vão me dizer se é a 1 ou se é a 2, tá? 1 para evaporação e 2 para decantação, combinado? Qual que é a técnica que é baseada no repouso da mistura e que pode ser utilizada para separar componentes insolúveis em água? Aquela que eu deixo parada. 2. Excelente. Decantação, número 2. Muito bem. Miguel tá atento, gente. Todo mundo acertou? Sim. E a outra é a técnica que envolve mudança de estado físico, que pode ser utilizada para separar tanto componentes solúveis quanto insolúveis. Qual que é? Que é a evaporação. Perfeito. Agora me contem. O Victor, ele adicionou areia em um copo com uma água e misturou muito bem com a colher. Ele observou que a areia se depositou no fundo do copo, como mostra a imagem aí. Se tem uma técnica que pode ser utilizada para separar a areia que se acumula no fundo do copo. Decantação. Decantação. Perfeito, Miguel. Pode ser a técnica da decantação, pode ser a técnica da filtração e pode ser também a técnica da evaporação. Tá? As 3 aí estão corretas, tá bom? Podemos passar para a página 232? Então vamos lá. A gente vai observar as fotografias, tá? Na primeira a gente tem aí a água do mar e na segunda um copo com água e sal. Circule a única técnica de separação de misturas que não é adequada para separar o sal das duas misturas apresentadas. Qual que é? Evaporação, filtração ou destilação? Não entendi. Destilação. Não, eu quero a única técnica que não é adequada para nenhuma das duas. Aquela que não serve. Filtração. Isso mesmo, Miguel, filtração, porque depois que eu misturar o sal com a água e que eu for fazer o processo de filtração, vai cair a água com sal do mesmo jeito, eu não consigo separar. Então, é a única técnica que não é adequada, tá? É a de filtração, muito bem. Agora, número 4. Pessoal, tá todo mundo conseguindo me acompanhar? Tá tranquilo? Tá, Lucas? Qualquer coisa é só me chamar, tá? O equipamento mostrado a seguir emprega uma técnica de separação de misturas. Assinale o nome dessa técnica de separação de misturas. Qual que é? Filtração. Excelente, Miguel. Filtração, essa do filtro aí com água. Agora, na letra B, eu quero saber. A água que chega às residências pode conter sujeiras e seres vivos microscópicos capazes de causar doenças. Nós já estudamos isso, em poluição da água, tá? E já estudamos esses 2 processos lá, da água até chegar nas nossas casas e depois quando elas vão para o esgoto.
Essa água deve passar pelo equipamento mostrado acima para se tornar adequada ao consumo. Explique com suas palavras a importância desse procedimento. Eu vou deixar a letra B para vocês fazerem para mim depois, tá? Porque se precisar, vocês vão fazer uma pesquisa para me contar isso aí. Então, eu vou deixar a letra B para a gente fazer depois. Página, então, 233 para a gente encerrar a nossa live. Observe a situação a seguir. Robson, você pode me ajudar a estender essas peças de roupa no varal? Sim. Nossa, papai, as roupas saem quase secas da máquina de lavar. Como o excesso de água é retirado das roupas após a lavagem? Nós vamos desembaralhar as letras aí, tá? Na letra A para descobrir qual que é esse processo. Ou alguém já sabe? Centrifugação. Muito bem, Miguel. Miguel sempre rápido aí. Centrifugação, excelente. Ô, tia, Oh, mais engraçado, não tô zoando o que você falou, não, tá, Miguel? Então, quando ele falou sempre, ele tem uma chamuscada ali, ó. Não é, velho? Não é, Miguel? porque ele deu uma leve engasgada ali. Gente, então centrifugação, tá? É esse processo aí que vai fazer o quê? Ele vai separar aí os componentes sólidos, né, e líquidos. Então, tirou a água da roupa, correto? Como você responderia a questão feita por Robson? Alguém tem algum palpite da resposta? Ou querem a minha ajuda? E aí? Na letra B, o que vocês vão responder para mim? Como que o excesso de água é retirado das roupas após a lavagem? Eu já até falei a resposta na hora que eu estava explicando. Tem. Pela centrifugada. É porque, olha só, o excesso de água ele vai ser retirado pela técnica de centrifugação. O que é essa técnica? É a técnica que possibilita separar os componentes sólidos e líquidos de uma mistura. Então, ela separa os componentes sólidos e líquidos de uma mistura. Tranquilo aí, gente? Que precisa que eu dite a resposta? Se precisar, eu falo. Para mim, sem problema. Sim. Conseguiu copiar, não, Lucas? Não, dessa vez não consegui. Estou digitando aqui, tá?
Aí a resposta da letra B. Conseguiram copiar, gente? Me contem agora na letra C qual que é a mistura que pode ser empregada, a técnica identificada do item A para separar seus componentes. É o café com leite, a água mineral gaseificada ou a água e o solo? Qual que é? Qual das três opções? Em quarto ano? Tia, é a terceira. É sim, Miguel. Isso mesmo. Excelente. É a terceira, da água e solo. Excelente. Gente, olha só, a gente vai encerrar nossa live por aqui então. Nós paramos aí na página. Tia, a minha resposta B tá certo? O que você escreveu? Eu digitei a resposta aí, Para os você viu? componentes sólido de líquido de uma mistura. Lê o início de novo, porque eu não ouvi direito. Separa os componentes sólidos e do líquido de uma mistura. Ótimo, é isso mesmo. Separa os componentes sólidos e líquidos, tá? De uma mistura, é isso mesmo. Olha só, gente, anotem aí que vocês vão fazer para mim para casa. Digitei aí já. Vai ser as páginas 238 até a 240 para a próxima live, tá? É sobre esse assunto que a gente viu hoje. Aí, se tiver alguma atividade, alguma questão que vocês não conseguirem resolver, anotem qual foi a dificuldade, tá? Não precisa fazer e me pergunta na próxima live, tá? De ciências, viu? Porque amanhã a gente tem live, tá? Ok. Amanhã a gente tem live. Pessoal, então beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, Lucas. Tchau, Sofia. Tchau, Miguel. Tchau, Rose. Beijo, tia. Obrigada. De nada. Até amanhã. Tchau, tia. Até amanhã. Eu tenho que copiar os negócios.